Estamos em Apocalipse capítulo 7 e na aula passada nós vimos, com base aqui no versículo de número 13, que os crentes, após a sua morte, após o sofrimento neste mundo, eles seguem diretamente para o céu. E lá, enquanto João está tendo uma visão maravilhosa da chegada deles, um dos anciãos, isto é, um dos crentes que já estavam no céu, toma a palavra e pergunta ao apóstolo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Hoje nós vamos ver a resposta a esta pergunta e vamos aprender qual o único jeito de alguém entrar no céu. Dê uma pausa no vídeo agora e faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 7, a partir do versículo de número 14. Diz assim, João falando: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aquele crente que já estava no céu, ele revela para o apóstolo João que os outros que chegaram são cristãos que passaram pela grande tribulação na terra, mas, embora tenham sofrido e morrido aqui, alcançaram o perdão de pecados em nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão grande tribulação, ela aparece lá em Mateus 24, para se referir à tribulação que os crentes enfrentarão se estiverem vivos por ocasião do surgimento do anticristo final. Porém, aqui em Apocalipse 7, essa expressão grande tribulação diz respeito àquilo que os crentes sofrerão durante toda a era da igreja, e não a tribulação final. Temos de lembrar que quando João escreveu a carta à igreja de Filadélfia, uma das 7 igrejas do Apocalipse, ele disse que haveria uma provação que viria sobre o mundo inteiro. Lembra? Lá em Apocalipse 3:10, diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. É lógico que essa provação prevista por Cristo, essa provação que veio sobre a igreja de Filadélfia, ela foi uma grande tribulação. Afinal de contas, Cristo diz que ela viria sobre o mundo inteiro. Porém, não era a grande tribulação final, aquela que teremos por ocasião do surgimento do anticristo final. Não, foi uma grande tribulação, mas não era aquela. Da mesma maneira, quando nós olhamos para a era da igreja, se nós somarmos tudo que os crentes passarão neste mundo, podemos resumir todo o sofrimento, toda a perseguição, toda a matança contra os crentes como uma grande tribulação também. Então, a palavra grande tribulação, ela pode se referir sim a tudo de ruim que o crente passa neste mundo durante toda a era da igreja. Versículo 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Vamos conectar o versículo 14 com o versículo 15. No versículo 14, o crente que já estava no céu explicou ao apóstolo João que os outros cristãos que chegaram lá vieram da grande tribulação, como eu falei, da perseguição que eles sofreram durante a era da igreja. Diz também que eles lavaram suas vestiduras e as alvejaram, ou seja, as branquearam no sangue do Cordeiro. E aqui continua: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Conclusão: qual é o motivo? Qual é a razão de estarem agora no céu? O motivo é porque lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa era a única
razão de agora poderem entrar no céu, servirem a Deus e o adorarem. Existe um ministério de evangelização chamado evangelismo explosivo. E esse ministério se baseia em uma pergunta essencial, que é a seguinte: se você morresse e fosse para o céu, e chegasse lá na porta do céu, Deus te perguntasse por que deveria deixar você entrar ali, o que você responderia? A maioria das pessoas diria que ela deveria entrar no céu ou por causa de alguma coisa que ela fez ou por causa de alguma coisa que ela é. Por exemplo, Senhor, eu deveria entrar aqui no céu porque eu fiz caridade, porque eu fiz bem ao próximo, porque eu fiz isso e aquilo pelos outros. Ou então diria, eu deveria entrar no céu, Senhor, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou alguém sensível às necessidades dos outros e etc. Em outras palavras, a maioria das pessoas responderia falando sobre algo que fez ou algo que foi. Entretanto, a única resposta certa é a seguinte: eu deveria entrar no céu porque Cristo fez o que eu não conseguiria fazer e porque Cristo foi o que eu não conseguiria ser. Isto é, eu deveria entrar no céu única e exclusivamente por causa da obra de Cristo. Cristo é o único jeito de entrar no céu. Não à toa o nosso Senhor disse em João capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A multidão entrou no céu porque lavou as suas vestes, porque teve a sua vida purificada pelo sangue redentor de Cristo. Saiba que essa simbologia de roupas sujas como um símbolo do pecado, ela não é algo inédito na Bíblia. Ela aparece também em outros textos, como por exemplo, Isaías 64, versículo 6, e Zacarias, capítulo 3, versículo 3 e 4. Olha só, Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Veja que interessante. Todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Não importa o que o homem faça para agradar a Deus, todas as nossas obras de justiça estão manchadas pelo pecado e, portanto, não há como Deus recebê-las. As únicas obras que Deus recebe são aquelas realizadas por Cristo Jesus em nosso lugar. Zacarias 3, versículo 3 e 4. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Aqui, as vestes de Josué representam a sua vida espiritual diante de Deus. Representa os seus pecados. Porém, no versículo 4, diz o seguinte: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. A roupa limpa, branca, purificada do pecado, esta não somos nós que providenciamos. Não há como comprá-la em nenhuma loja do mundo. Este tipo de veste só pode ser fornecida pelo próprio Deus. São os finos trajes da justiça de Cristo, algo que só Cristo pode nos dar. Vamos continuar analisando esse versículo. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Isso mesmo, só vai entrar no céu para adorar e servir a Deus quem obtiver o perdão de seus pecados em Cristo. Não perca tempo, não dê uma chance à suposta
sorte, como dizem alguns. Garanta a sua entrada no céu. Garanta a sua presença nessa festa que é adorar a Deus e servi-lo pela eternidade. Veja que o texto diz que os crentes no céu ficam servindo a Deus de dia e de noite, continuamente, mas não, é claro, ininterruptamente, porque em outras passagens do Apocalipse nós vemos que os crentes eles reinam com Cristo lá no céu. Certamente também teremos os nossos períodos com aquelas pessoas que amamos e que já foram para lá. Então, não ficaremos adorando e servindo a Deus ininterruptamente, mas com certeza todos os dias teremos um momento para adorá-lo e servi-lo. Veja também que aqui no versículo 15 diz que eles se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Essa palavra santuário aqui no texto, ela não deve ser entendida como algum lugar físico específico, pois a palavra no original grego não é hieron, aquela palavra grega que normalmente se traduz como templo físico, mas sim a palavra grega naos, que é geralmente traduzida por santuário. No Antigo Testamento grego, a versão conhecida como Septuaginta, naos aparece como santo dos santos, em vez de santuário. Você lembra o que é o Santo dos Santos? O Santo dos Santos era aquele lugar lá no templo físico de Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança. Era chamado Santo dos Santos porque o Santíssimo Deus, o verdadeiro Santo dos Santos, se manifestava ali, em cima da Arca da Aliança. Qual é a conclusão diante disso? A conclusão é que o lugar pouco importava. No Antigo Testamento, onde a arca estivesse, Deus aparecia. E onde ele aparecia era chamado de Santo dos Santos. Isso quer dizer que esse texto de Apocalipse está nos ensinando que os crentes lá no céu, eles servem a Deus onde ele se manifestar. Seja qual for o lugar lá no céu, na mesma hora, esse lugar vai se tornar o santuário de Deus. Diz também o versículo: e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles, sobre quem? Sobre os crentes que chegarem lá. Estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Veja só que coisa maravilhosa. Numa linguagem poética, o autor inspirado diz que Deus, aquele que se assenta no trono, estenderá sobre os crentes o seu tabernáculo, isto é, estenderá sobre os novos crentes a sua tenda, a sua morada. Querendo dizer o quê? Que os receberá para viver onde ele vive, para que eles morem onde ele mora, para que o adorem onde ele estiver. Nós já temos o nosso lugar garantido no céu. Seja no céu ou na nova terra, não importa. Quando morrermos, poderemos ter a certeza de que o nosso lugar já está separado ao lado de Deus. Por isso que Jesus falou também em João 14: vou preparar-vos lugar. Versículos 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Às vezes, o além, o terceiro céu, ele é mencionado em termos físicos, como aparece aqui. Diz que os crentes lá não terão fome, não terão sede, não cairá sobre eles o sol, ardor algum. Mas nós sabemos que as almas dos crentes, elas não ficarão para sempre em um lugar plenamente espiritual como é o céu. Por quê? Porque quando Cristo voltar, Deus e os crentes deixarão de habitar no terceiro céu para habitar onde? No novo céu
e na nova terra. Em outras palavras, habitaremos nesta terra renovada, transformada, purificada de todo o pecado. Então, quando o texto diz aqui que os crentes após a morte não terão mais fome, não terão mais sede, isso pode significar que essas coisas, comida, água, jamais faltarão na nova terra para os que habitarem ali. Não necessariamente lá no terceiro céu, entende? Toda vez que a Bíblia falar sobre o além, pode ser sobre o terceiro céu ou pode ser sobre a nova terra, o lugar onde passaremos a morar depois da segunda vinda de Cristo. Perceba também que, fazendo uma alusão aos cuidados pastoris do Cordeiro, sim, porque o Cordeiro, Cristo, ele é o nosso pastor. Jesus mesmo diz no Evangelho de João que ele é o verdadeiro pastor. Veja que nesse texto é dito que Jesus não deixará suas ovelhas expostas a um sol causticante. O que é isso, professor? É aquele sol que aquece demais, abrasador, aquele sol quando a gente fala, o sol está quente demais hoje. Pois bem, Jesus, como nosso pastor, não nos deixará torrando ao sol, não. Nessa linguagem poética, nós aprendemos que ele estará sempre cuidando de nós, guiando-nos para as fontes da água da vida, como é descrito lá no Salmo 23, em relação ao pastor. Essas fontes da água da vida são um símbolo da vida eterna. Você sabia disso? E isso é algo, como eu já tenho dito desde o começo desse estudo, que só Jesus pode dar. Lá em João 7,37 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sim, a água da vida, que simboliza a vida eterna, essa água só Cristo pode nos dar. E lá no céu, ou na nova terra, Jesus mesmo vai nos ensinar a usufruir dessa vida eterna. Ele nos mostrará como beber dela. Jesus vai nos ensinar como viver a vida eterna reservada para nós. É por isso que aqui no versículo diz: o Cordeiro apacentará e guiará os crentes para as fontes da água da vida. Ele vai ser aquele guia que estará sempre conosco, mostrando e ensinando a respeito das belezas que existem no céu. E o sofrimento, professor? Haverá espaço para algum sofrimento? Não. Como diz o texto, Deus mesmo enxugará de nossos olhos toda lágrima, que aqui, é claro, só pode ser um símbolo dos sofrimentos terrenos. Você está sofrendo? Você está triste? Está angustiado? Saiba que, ainda que isso possa durar mais algum tempo, não se preocupe. Tudo já está escrito e determinado. E esse dia de alegria e de término de qualquer tristeza está registrado no final dessa história. Sim, nós teremos um final feliz.